É um grande prazer estar aqui assim para falar da minha experiência com Jesus, porque eu me sinto assim uma mulher hoje realmente casada com Jesus, realizada espiritualmente, e assim eu tinha uma vida muito complicada, como qualquer uma pessoa que fica longe dos caminhos do Senhor. Então, assim, falar disso para mim hoje é um grande prazer, porque eu viver isso tudo que Deus fez na minha vida e poder falar disso que Deus fez na minha vida, de todos os milagres que Ele fez na minha vida, não só da questão do casamento, mas assim, de tudo, né? Porque eu era viúva e antes de eu conhecer meu esposo, que foi preparado por Deus, eu vivi um casamento muito ruim, um casamento que não era de Deus, né? Então, assim, eu tinha uma experiência ruim com o casamento. E a partir disso, quando meu esposo faleceu, eu reconciliei na igreja, né? Eu me batizei, eu era desviada, eu fiquei 20 anos desviada e eu paguei o preço por isso. Porque para me voltar para os pés do Senhor, eu tive que perder meu esposo, porque senão não voltaria, porque estava tudo muito cômodo para a minha vida. Então, eu não tinha, né, uma expectativa de voltar para o Senhor, porque eu experimentei de tudo no mundo, porque meu esposo ele era espírita, e uma pessoa que ela é espírita é muito difícil a convivência, devido a eu conhecer a palavra do Senhor e saber que estava fazendo errado, mas fazia porque eu era subordinada ao meu esposo, né? Mesmo não sendo uma pessoa de Deus, mesmo não estando na igreja, mesmo não estando em comunhão com o Senhor, como eu deveria ter estado, porque quando eu me desviei, eu estava na adolescência. Então é uma história muito triste. Quando eu vejo a irmã Helena Tanuri falando de libertação, então é exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui para um submundo que eu não sei como que o Senhor conseguiu me tirar de lá, só pela misericórdia de Deus mesmo. Então era um casamento ruim, era um casamento falido, era um casamento que não tinha mais solução para a minha vida naquele casamento. Então o Senhor, ele sabe de todas as coisas, foi quando Ele tirou meu esposo. Então, assim, para mim conseguir voltar para os pés do Senhor, eu tive que perder meu esposo, e foi o preço que eu paguei por isso. Então, assim, perdi o pai dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, uma filha hoje com 17 anos e um filho de 15. E eu perdi meu esposo. Mas, assim, quando eu perdi meu esposo, o Senhor começou a trabalhar na minha vida, porque imediatamente, quando ele ficou doente, ele não falava. Ele ficou assim no estado vegetativo em cima de uma cama. Então, eu fiquei numa situação que eu não tinha amigos mais, porque os amigos, nessas horas, eles vão embora. Porque os amigos de verdade é só Jesus. Aleluia. Então, a minha vida foi uma vida assim que, na hora que ele começou a ficar ruim, que eu vi que não tinha mais jeito, aí eu fui para os pés do Senhor. Um pastor chamado Pastor Billy de Tangará da Serra, da Igreja Batista Nacional, onde o meu cunhado também, que já faleceu, que já dorme no Senhor, me levou ele lá na minha casa e pediu para ele que ele orasse pelo meu esposo. E ele disse assim: você quer aceitar Jesus? Eu falei: não, eu não vou aceitar Jesus, não. Eu vou me reconciliar com Jesus, porque eu já conheço Jesus. Então eu preciso dar um abraço no Senhor, reconciliar com Ele. A partir desse momento, eu reconciliei com o Senhor, enfrentei a luta com o Senhor e Ele me deu a vitória. Foi uma vitória que Ele levou o meu esposo. Não foi uma vitória no Senhor. Para o mundo eu perdi, mas para o Senhor eu ganhei. Aleluia. Porque pela misericórdia do Senhor, meu esposo hoje, eu tenho certeza que ele é uma pessoa salva. Porque no leito de morte, Jesus usou pessoas e salvou a vida dele. E a minha vida, a partir desse momento, ela mudou. Porque eu fui para os pés do Senhor e não olhei para o mundo. Eu fui uma mulher que eu fiquei viúva nova com 35 anos e eu não fiquei indo em bares e em lugar nenhum para procurar homens.
Eu fui para os pés do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Eu fui aonde o Senhor queria que eu fosse. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Eu preciso do Senhor. E eu quero estar com o Senhor. Críticas foram muitas na minha vida. Por que você vai para a igreja? Você é muito nova. Você tem que ir para um baile. Não, eu falei, eu tenho sede do Senhor. Oh, glória a Deus. E Deus me deu tanta vitória que eu não senti falta de nada. Eu morei na mesma casa, dormia na mesma cama e não conseguia ver uma sombra sequer do meu esposo na minha casa mais. Porque muitas pessoas falam, eu não vou viver mais na mesma casa. A casa é um bem material, o que importa é o espírito, é o espiritual que Deus estava trabalhando na minha vida. Aleluia. Ele fez uma obra muito grande na minha vida, através da vida do pastor José Maria, Glória a Deus. através da vida do irmão Rico, da irmã Dina, que não me largaram um minuto sequer nessa vida, seguindo com o Senhor de mãos dadas. E fui participar da igreja, ficar nos pés do Senhor, orando. Não perdi um culto, não perdi uma semana de oração. Me batizei e comecei a minha campanha. Falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. As necessidades vieram, porque eu era a viúva. Então Deus fez exatamente como fez com a viúva de Eliseu. Hoje, eu posso dizer para vocês que eu tenho um marido que ele serve a Deus. Mas para me chegar nesse ponto, eu orei. Eu fui para os pés do Senhor. Eu não olhei para o mundo, não olhei para o lado. Eu fiquei ali, prostradas nos pés do Senhor. Um dia o pastor chegou para mim e falou assim para mim, irmã, a gente gosta muito da irmã, a irmã ajuda na igreja, a irmã está sempre aqui na igreja. Aí ele disse assim, nós vamos fazer uma campanha de oração chamada Uma Carta para Deus. Como Deus sabe de todas as necessidades de uma viúva, não digo só material, mas eu digo espiritual e emocional, toda essa situação. E ele disse assim para mim, vamos fazer uma campanha intitulada Uma Carta para Deus. Depois da campanha nós vamos ungir, orar, né, e queimar. Eu falei assim, eu recebo em nome de Jesus. E participei da campanha, muito feliz, fiz a minha cartinha e nessa carta eu pedia, uma das coisas que eu pedia para Deus era saúde para os meus filhos e para mim, e que o Senhor me colocasse na minha vida um esposo. E eu participei com toda a minha fé, com toda a minha vontade de estar ali, mas não pelos pedidos, porque eu costumo dizer que eu não vou atrás da bênção, eu vou atrás do dono da bênção. Aleluia. Porque se você for atrás da bênção, irmã, quem está me ouvindo nesse momento, que está indo atrás de uma pessoa, que muitas vezes não vale a pena, é aquela pessoa que Deus... Não é aquela pessoa que Deus está sonhando para você. Você tem que ir atrás do dono da bênção, porque o Senhor é o nosso esposo espiritual. Então nós não podemos pegar e falar assim, eu vou atrás de qualquer pessoa. Não, porque não é aquilo que Deus quer para você, não. Às vezes você quebra a cara porque você quer, porque você sabe qual que é a verdade, o que o Senhor pode preparar para você. Então, eu fiz a campanha alegremente e fiquei com o dono da bênção. Foi quando a irmã Edna chamou a irmã Shirley para ir em Nova Olímpia. E eu estava assim, embebecida do Espírito Santo, da graça do Senhor na minha vida, porque isso para mim é prioridade. Eu digo sempre para os meus filhos, eu não tenho prioridade com vocês. A minha prioridade é o Senhor. Aleluia. Eu largo meus filhos, eu largo qualquer coisa para servir o Senhor. Porque quando o Senhor fala na Bíblia que você tem que largar a sua parentela, né? Muitas vezes a gente fica envolvida com coisas tão banais e esquece do Senhor. E o Senhor não quer isso. O Senhor é em primeiro lugar na vida da gente. Buscai primeiro o reino de Deus. Aleluia. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então Aleluia. O Senhor está olhando para tudo e nós não sabemos de nada. Quem sabe de tudo é o Senhor. Aleluia. Então a minha vida,
A irmã Shirley esteve em Nova Olímpia, ministrou. Aleluia. Tudo que a irmã Shirley ministrou naquele momento foi como se fosse um DVD na minha cabeça. Eu olhava todo momento, ela dizia assim: se você quiser um casamento, você tem que se imaginar vestida de noiva. Se você quer uma empresa, imagine você dentro da sua empresa. Mulher de Deus, ela passa por fases. São fases. É uma fase, ela falava assim. E ela falava isso com tanta convicção que eu trouxe para a minha vida. Convicção. Fase é uma fase. Se está difícil, vai passar. Nada na vida da gente, ela é para sempre. O Senhor sabe de todas as coisas. Porque tem coisas na Bíblia que nos conta que fala assim: demorou tantos anos para acontecer, mas aconteceu. Ela citou vários exemplos de mulheres que perseveraram na sua fé. Ela citou na época, ela citou a história de Ana e Eucana. Ela citou uma história que me lembro que ela falou de uma mulher que foi trocar, que o esposo estava querendo trocar ela por uma menina mais nova. Ela não trocou porque ela orou. A irmã Shirley me disse que orou em cima da cama deles. Ela deu esse testemunho e eu me lembro como se fosse hoje. Que ela orou em cima da cama deles e o casamento não foi desfeito. Então, assim, nós temos que prosperar na nossa fé. A nossa fé significa prosperidade para a nossa vida. Aleluia. E ela falou tantas coisas ali naquele momento. E falou assim, uma das coisas que ela disse: eu prometo para vocês, não sou eu que estou prometendo, é o Senhor que promete. Aleluia. Leia a Bíblia, que a sua vida nunca mais será a mesma. E a partir desse momento, a minha Bíblia nunca mais se apartou de mim. Em todos os momentos da minha vida, eu estava com a Bíblia na mão. Hoje eu conheço da Bíblia porque eu leio a Bíblia. Lá nos Estados Unidos, onde que eu moro hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pelo presente que Deus me deu, estou lá hoje, mas é pela vontade dEle, não pela minha vontade. Pela vontade dEle. E quando a vontade é dEle, se torna automaticamente a nossa vontade também. Então ela esteve ali, falou coisas e eu guardei. Quando foi no final, tinha muitas mulheres para ela orar, muitas mulheres com problemas para ela orar. Aquelas mulheres faziam fila, com sede de Jesus, mulheres depressivas, mulheres com casamentos falidos, divórcios, tantas coisas ali naquele grupo de pessoas. E eu era só mais uma ali naquele grupo. O Senhor usou a vida dela. Eu disse assim, ela falou assim: não, eu vou orar por todo mundo, assim, no grupo, porque já era muita mulher, já era muito tarde. E eu disse assim para ela: ora por mim, irmã, por favor. Eu disse assim. E aí eu estava até com um salto alto, eu estava fazendo maior que ela. Aí eu tirei o salto, fiquei abaixo dela, sobre a autoridade que Deus deu para ela naquele momento. E ela orou para mim, Deus falou com ela bem assim: que coração mais triste, tão nova, com um coração tão triste, Deus mostrou para ela naquele momento. E ela disse assim: mas o seu varão está no altar. E eu creio naquele momento que o meu varão estava no altar. E eu não olhei para o lado, eu disse assim: Senhor, é da sua vontade, faça segundo a sua vontade na minha vida. E aquilo foi assim no final de ano, como estamos agora em novembro. Aí um dia eu simplesmente do nada, como o Senhor assim, Ele tira uma coisa assim tão... Ele faz as coisas de uma forma tão perfeita, tão preciosa, que eu estava na igreja, já tinha passado o final de ano, eu estava na igreja. Aí eu sempre chegava e ouvia muitos hinos, né? Porque o hino, o computador naquele momento era o meu companheiro, a Bíblia, os hinos. Eu estava sempre orando, sempre indo para a igreja, sempre louvando ao Senhor, alegre. E muitas pessoas chegavam para mim e não entendiam aquela minha alegria. Era uma alegria que só eu sabia de onde ela estava vindo.
As outras pessoas, elas não entendiam isso. Elas achavam que era, tipo assim, era um momento, mas não era um momento. Esse momento não passou, ele continua até hoje na minha vida. Essa alegria de servir a Deus, essa alegria de estar na presença do Senhor. Porque o Salmo fala, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cântico, né? Saber que o Senhor é Deus, Aleluia. Ele pode todas as coisas, né? Eu aquietei meu coração no Senhor, eu deleitei no Senhor o tempo inteiro, e eu sabia que o Senhor ia tomar a sua providência. Ela disse, o seu varão está no altar. Mas Deus é tão maravilhoso que eu não esperava assim, uma coisa tão rápida na minha vida. Porque eu costumo dizer assim que Deus me ama tanto que Ele trabalhou na minha vida a toque de caixa. Foi muito rápido o trabalhar de Deus na minha vida. Então, por isso que eu não posso perder tempo. Eu sempre digo na minha igreja, gente, não podemos perder tempo, porque os tempos estão findos e nós não podemos perder tempo. Nós que somos mulheres de Deus, intituladas, temos esse título. Eu não digo nem um título de mestrado, porque eu sou uma mulher formada, pós-graduada, eu tenho o meu estudo na minha vida secular. Mas o maior diploma é a Bíblia. O maior diploma que uma mulher pode ter é a Bíblia, porque é através dela que ela vai fazer, que Deus vai iluminar, que Deus vai traçar os caminhos dessa mulher. Então, irmãs, um belo dia, eu estava, na época, o Facebook, ele não era uma coisa assim muito vista por todos. E eu já tinha na época, porque eu tenho um cunhado que ele é estrangeiro, e ele sempre estava conversando com a minha irmã através do Face, e eu um dia abri o meu Face. Mas assim, eu já tinha o Face, aí eu tinha esquecido a senha, e de repente um dia eu falei assim, eu vou abrir esse negócio aqui para ver como que funciona, porque tá todo mundo falando negócio de Facebook, né, que não era nem tanto como se diz, acessado como hoje é. De repente apareceu uma pessoa no Facebook e disse assim para mim, olá, eu te conheço. Falei, meu Senhor, quem será essa pessoa? Era o meu varão que Deus estava preparando para mim. Este homem, eu já conhecia ele há algum tempo atrás, há uns 5 anos antes de eu conhecer, antes de eu reencontrá-lo. E ele disse assim para mim que ele me conhecia. Aí eu falei, mas quem é você? Aí começamos a conversar, ele disse quem era ele, aí eu me lembrei que era quem estava falando comigo. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Porque eu só tinha para falar, a única coisa que eu tinha para falar era de Jesus para ele, da minha experiência que eu tive com Deus. E eu falei para ele, ele falou, mas e aí, como é que você está? Não, meu esposo faleceu, eu estou viúva, trabalho aqui, estou com os meus filhos, né? E nessa época que eu conheci ele, ele já morava nos Estados Unidos. E eu sabia que ele era separado. Porque na época que eu o conheci, ele falou para mim que ele era separado. Mas eu estava conversando com ele, falando de Jesus para ele. E ele disse assim para mim, amanhã eu posso conversar com você de novo? Falei, pode. E nós começamos a conversar, a falar de Jesus. Eu falava para ele, como está a sua vida com Deus? Falei, eu já fui na igreja, eu era uma pessoa que ia na igreja. Inclusive, ele trabalha na área de construção dos Estados Unidos. Ele falava para mim assim, que o primeiro trabalho que ele teve foi numa fábrica de Bíblia. Olha o trabalhar de Deus, olha como que Deus é tremendo. Olha como que Deus é tremendo. E um pastor era o chefe dele. E esse pastor hoje ele está nos Estados Unidos também, no estado da Virgínia. E eu conversando com ele, comecei a falar para ele, comecei a falar de Jesus para ele, falava de mim, falava de Jesus. Às vezes ele sentia eu triste, mas já era o trabalhar de Deus também. Aí um dia ele disse assim para mim, eu não consigo mais ficar sem conversar com você. Aleluia. Eu não consigo mais, eu estou indo na igreja. Aleluia. Né? E ele aceitou Jesus.
E continuamos a conversar, continuamos a ter assim, um relacionamento de amigo, né? Porque nós não tínhamos nenhum contato físico, graças a Deus por isso, porque nós temos que, se o Senhor quer fazer as coisas na vida da gente, nós também não podemos atropelar. É verdade, gente. Irmãs, eu fiquei 2 anos conversando com ele, pelas redes sociais. 2 anos. Mas como Deus trabalha na vida da gente, Ele trabalha de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, Aleluia. tão assim, que a gente não entende. Às vezes eu paro e olho, me olho no espelho e falo, Senhor, como o Senhor é bom. Eu falo para mim mesma, falo para mim olhando dentro dos meus olhos, eu falo, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor, depois daquele momento, o Senhor só colocou pessoas boas do meu lado, pessoas que trabalhavam comigo, que estavam na igreja, pessoas evangélicas que poderiam conversar só da Bíblia. Eu só tinha vontade disso na presença do Senhor. Eu ia para a igreja e voltava e conversava com ele. Eu ia para a igreja, voltava, conversava com ele. E ele falava assim para mim, eu estou transformando a minha vida por sua causa. Aleluia. Eu estou trabalhando, né? Deus estava trabalhando na vida dele. Então, irmãs, só fazendo uma pausa aqui para a situação que eu quero falar para vocês, que eu quero colocar para vocês. Não adianta, igual a irmã Helena Tanuri falou, eu quero um homem da minha vontade, eu quero um homem que seja loiro, olhos verdes, né? Malhado. Deus não dá isso pra gente. Deus dá uma pessoa incapacitada para que Ele capacite essa Glória pessoa. A Deus. Através da vida da gente. Foi igual a irmã falou. Ele não se veste bem, mas eu posso instruí-lo. Eu posso ser uma ajudadora. E isso que eu fui na vida do meu esposo. Foi uma ajudadora. Porque ele era um homem que ele não tinha compromisso com Deus. E eu tive... Eu falei de Jesus para ele, ele teve compromisso com Deus, ele se batizou. Aleluia. Quando foi em julho de 2011, julho de 2011, eu fui para os Estados Unidos para conhecê-lo. Ele disse para mim, eu não posso ir no Brasil, mas você pode vir aqui. E Deus é tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que os meus sonhos foram realizados junto com esse casamento. Quando eu era criança, os meus sonhos de menina era conhecer os Estados Unidos. Aleluia. Quando eu brincava de boneca ali com as minhas amigas, eu falava assim, eu vou ali nos Estados Unidos. A minha imaginação parava nos Estados Unidos. E Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece nós no ventre da nossa mãe. Ele sabe de todas as coisas. Então, Ele conhece os nossos sonhos. Aleluia. Não adianta a gente fugir dessa realidade. Mulher, se você tem um sonho, aleluia, coloca isso na presença do Senhor. Pede para o Senhor sonhar esse sonho com você. Se for da vontade de Deus, se for o sonho de Deus para você, se ele conhece o teu coração, Ele sabe de todas as coisas. E eu falei, Senhor, mas já? Jesus, como que eu posso ir assim? Antes de eu ir para os Estados Unidos, eu tive o prazer de ir ao México com a minha irmã. Ela me deu uma passagem, ela morava no México. O esposo dela, ele é funcionário do governo americano. E eu fui ao México com ela. Lá o Senhor já começou a trabalhar na minha vida, né? O Senhor começou a preparar a minha viagem. Aí, de repente, tinha que tirar visto, passaporte, essas coisas todas. Eu falei, Senhor, e agora? Como que eu vou fazer isso? Mas Deus abriu todas as portas, porque era da vontade dEle. Então, Ele abriu todas as portas. Nesse momento que o Senhor abriu todas as portas, mesmo que o Senhor abriu todas as portas, passaporte na mão, visto na mão, eu falei, Senhor, eu preciso de um sinal. Aleluia. Se for da tua vontade, eu orava. Senhor, se não for da tua vontade, não me tira daqui. Porque eu não quero ir contra a sua vontade. Eu quero ir pelos seus caminhos, pela sua mão, pelo seu amparar, pelo seu proteger, pelo seu abraçar. Eu quero ir, mas eu quero ir segundo a sua vontade, não segundo a minha.
Porque quando meu esposo faleceu, eu falava para o Senhor, faça a sua vontade, porque a minha não importa mais. Porque a partir do momento que nós servimos a Deus, nós nos anulamos. Nós temos que nos anular. Nós temos que ser a segunda pessoa, não a primeira pessoa. A primeira pessoa, quem eu sou? Deus. Né? Eu não sou nada, quem é Deus. Eu não faço nada, eu falo quem faz é Deus. Então, tudo pronto. De repente, estava na minha casa, pronta, uma semana antes de viajar, e eu orando e pedindo, Senhor, me dá uma luz, Senhor, me dá um sinal, Senhor, me dá sua palavra de autoridade para que eu possa ir, Senhor. Tudo abrindo as portas, mas eu queria um sinal do Senhor. Quando foi esse dia, uma semana antes de eu viajar, eu estava no computador, estudando para um concurso. Senhor, de repente o computador se fechou, misteriosamente. Isso é um trabalhar de Deus. Misericórdia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. E veio na minha cabeça um rapaz que morava perto da minha casa com a esposa dele. Eu falei, eu vou lá na casa do irmão Adelso. De repente, irmãs, eu me vi na rua indo para a casa desse irmão. Eu não entendo como que eu saí da minha casa. Eu não entendo como que aquele computador desligou. Porque tudo é trabalhar do Senhor. Fui para a casa dele. Cheguei na casa dele. Estava ele, a esposa e duas irmãs da igreja deles. A igreja Adna. Chegando lá, eu sentei e tinha uma irmã aconselhando a esposa do irmão Adelso. E eu fiquei de uma forma muito constrangida na casa deles, porque como ela estava aconselhando, era uma coisa ética entre eles. Não era minha, não era a mim estar, não cabia a mim estar ali. Porque tem coisas que as pessoas estão aconselhando umas às outras, as irmãs, que Intimidade. Intimidade. E eu não podia estar ali naquele momento, mas Deus me levou ali. Porque Deus sabia de todas as coisas. Terminou o aconselhamento, a irmã Ana Paula disse assim, a esposa desse irmão, desse amado irmão. Ele disse assim, ora aqui pelos meus filhos, vamos orar, vamos encerrar, né? Ela já estava indo embora, ela falou, então vamos orar para ir embora. Aí ela orou. Nós oramos junto com ela, eu também estava, orei junto com ela, pela vida daquela família, daquele momento. E de repente, misteriosamente, essa irmã, por nome de Helena, que eu nunca mais a vi na minha vida, que um dia eu quero vê-la, Jesus usou aquela mulher para falar comigo. Aquela mulher veio falando comigo em línguas. Aleluias. Uma língua que eu nunca ouvi. Uma língua, a coisa mais linda, que até hoje soa como perfume nos meus ouvidos. Eu paro e imagino ela falando comigo. Ela disse assim, vai, você pode ir. Aleluias. O Senhor vai te abençoar lá. Oh, glórias. É da vontade do Senhor que você vai. Aleluia. E prepara, você pode se preparar. Oh, Você vai viajar muito. aleluia. E eu vejo aqui também. Ela disse assim, com todas as palavras. Ela disse assim, eu vejo um homem. Ela não disse um homem, ela disse um terno preto na sua frente. Oh, glória a Deus. Do seu lado. Aleluias. E aquilo, irmãs, foi tremendo. Oh, glória a Deus. Eu chorei. Aleluia. Eu chorei, eu não sabia nem o que dizer para ela. Jesus não me deu palavras para dizer nada para aquela mulher. Eu disse assim, mas por que, Senhor? Por quê? Eu queria resposta e depois eu ficava pensando, por que, Senhor? Né? Eu queria uma resposta, mas o Senhor me deu a resposta e eu ainda ficava perguntando, Senhor, Mulher por quê? complicada, né? Pensa. Por que, Senhor? Me dá. Ele me deu e eu perguntava o porquê. Mas não era porque eu sou uma pessoa assim, muito. Eu digo assim, eu sou muito inocente. Às vezes eu faço perguntas que talvez nem convém, né? Mas é porque
é o trabalhar do Senhor. E a gente tem que entender isso, né? E aí, irmãs, que coisa tremenda. Ela falou comigo, disse assim, e ainda me disse bem assim: você tem filhos? Eu disse, tenho. Ela falou, quantos? Eu falei, 2. Ela disse, se prepara, você vai viajar muito. Quando ela disse isso, eu falei, é a resposta do Senhor. Então, estou pronta, Senhor, eu devo ir, né? Então, eu devo ir. Mas, irmãs, como Deus é tão perfeito, Ele não deixa nada para trás, Ele não deixa uma obra dele inacabada. É verdade. O meu futuro esposo, né, o meu futuro varão, comprou a minha passagem nos Estados Unidos e me deu e disse assim para mim: o meu nome é Janaíne, mas ele comprou como Janaína. E o meu nome estava errado na passagem. Eu falei, não. Será que o Senhor está? Será que isso é um sinal que o Senhor vai me dar? Meu Deus, como que eu posso entender isso? O Senhor já trabalhou tudo na minha vida. E agora chegou esse momento, porque eu sempre falo que tudo é da vontade de Deus e tudo acontece, nada acontece. Na vida do crente não tem sorte, não tem acaso, não tem nada, é porque Deus, Ele trabalha. E eu falei, Senhor, e agora? Irmãs, eu saí... É nadar e morrer na praia, né, Jana? Eu falei, Senhor, e agora? E aí tava dando problema, aí a minha irmã me ajudou, graças a Deus. Minha irmã, ela viaja muito, né? Porque o esposo dela é funcionário do governo americano, então ela trabalha muito. Ela viaja muito. Então, assim, ela tem todo esse trejeito de lidar com essas coisas. Mas o que eu fiz? Eu me lembrei de um pequeno detalhe. Um único detalhe. Eu falei, Senhor, eu estou indo viajar, mas eu não devolvi o dízimo ainda. Imediatamente eu liguei para o meu pastor e falei para ele, pastor, me passa a conta da igreja que eu vou depositar o meu dízimo. Pastor, amém, irmã. Mas o pastor, ora por mim, eu estou viajando. Ok. Irmãs, foi como se eu tirasse um peso das minhas costas. Eu saí deste banco Bradesco aqui do centro, aqui na Barão de Melgaço, e andei até a avenida do CPA, em frente ao shopping Pantanal, onde que a minha irmã mora hoje, a pé, orando ao Senhor. E pedindo para que o Senhor me desse uma solução para aquele problema naquele momento. Porque eu falei, se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai arrumar uma maneira de me impedir. Quando eu cheguei na casa da minha irmã estava no telefone, ela falou assim para mim, pode ficar tranquila, a sua viagem vai dar certo. Aleluia, sou glória. Eu falei assim, Senhor, muito obrigada. Quando eu contei para minha irmã que eu tinha ido da Barão de Melgaço, aqui no centro, até lá a avenida do CPA, ela disse para mim assim, você é louca, você poderia até ser assaltada. Não, né? Eu falei, não, porque eu conheço pouco de Cuiabá. Mas eu ando com a minha irmã. Então, assim, o Senhor, Ele foi maravilhoso. Quando eu cheguei naquele aeroporto para embarcar para Guarulhos, eu disse assim, é da sua vontade, né, Senhor? Então eu estou indo. Me acompanha, esteja comigo Aleluia. Nesse momento. Aleluia. Cheguei, fiz uma viagem maravilhosa. São 9 horas de voo de São Paulo a Nova York. Nova York, irmãs. Imagina eu, uma simples serva do Senhor. Oh, glória a Deus. Uma viúva. Aleluia. Cheia de... Aleluia. Cheia de coisas ruins, sempre. Aleluia. Nada na minha vida dava certo. Aleluia, Jesus. Eu ficava tão triste porque via as pessoas crescer e eu ficava para trás. Aleluia. Eu nadava e morria na praia, ao lado do meu esposo, do meu finado esposo. Era uma vida tão terrível, eu não conseguia pagar as contas. Os meus filhos me pediam coisas que eu não podia dar. E às vezes eu via as pessoas que nem serviam a Deus prosperando e eu não conseguia essa prosperidade para minha vida. Aleluia. Mas hoje,
eu vejo que nada que é material é importante na vida da gente. O importante glória. hoje, a prosperidade maior que eu tenho hoje é Deus na minha vida. Aleluia. Eu sou próspera. Eu sou glória. próspera. Eu posso dizer que eu sou próspera, porque o Senhor está comigo o tempo todo. Imagina o Senhor velar pela sua vida 24 horas por dia. Né? Ele está ali. E a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente pede para Deus. Eu digo sempre, orar é perigoso. Mas por que orar é perigoso, irmã Janaína? Por que orar é perigoso? Orar é perigoso porque Deus, Ele ouve e responde. E você tem que estar preparado para isso. Aleluia. Então, todos esses percalços que deu na minha viagem, esse caminhar foi um trabalhar de Deus. Falar, eu estou mandando você ir. Você não está indo porque você quer, eu estou mandando. Glória a Deus. Eu estou realizando na sua vida. Então vai. Igual um pai. O pai fala, quando a gente é pequeno, o pai fala pra gente assim, se você lavar a louça, se você limpar a casa, eu vou deixar você ir. Não é assim? Então nós temos que cuidar do nosso lado espiritual. Você está preparada para receber a bênção do Senhor? Porque às vezes você pede e não está preparada. Então você tem que estar preparada para receber essa bênção na sua vida, irmã. E eu cheguei no aeroporto de Nova York. Imagina, meu Deus, chegar em Nova York, aleluia. Sobrevoar assim a Estátua da Liberdade, aleluia. Ver tudo aquilo, né? Aquele mundo que muitas pessoas sonham, e Deus me deu. Aleluia. Deus realizou esse sonho na minha vida. Eu Deus, cheguei, deu tudo certo. Quando eu abri a porta para entrada para os Estados Unidos, estava ali o meu varão. Glória a Deus. Ele chegou para mim e disse assim para mim, você é linda. Aleluia. E ele não era um homem bonito para mim naquele momento. Porque a gente olha muito o lado exterior. E quando eu saí daqui, a minha irmã, mesmo não estando na presença de Deus, disse uma palavra profética. Não veja a aparência, veja o coração. Aleluia. E este homem, ele já havia me ajudado muito, mesmo sem me conhecer. Porque quando Deus coloca uma pessoa na vida da gente, Ele abençoa a gente. É verdade. Né? Quando ele pensa que fui eu que ajudei ele pensa que fui eu que falei de Jesus para ele. Não, ele já tinha um coração trabalhado por Deus. Ele já tinha um coração moldado por Deus. Ele era um carvão bruto, ele só precisava ser lapidado para virar um diamante que ele é hoje, na presença do Senhor. Para finalizar, irmãs, eu quero dizer assim, que eu voltei dos Estados Unidos, sabendo que Deus estava trabalhando na minha vida. Quando em dezembro eu voltei, ele se batizou e a gente se casou dia 26 de janeiro de 2012, deste ano. Glória a Deus. Eu voltei para o Brasil, um casamento lindo, um casamento dos sonhos. Tá no Face, mulher tá de Deus. Tá no Face, Você pode o casamento dos sonhos. Na página, na minha página. Feito pelo pastor Flan Marion Cândido, lá da igreja Casa de Oração. E hoje nós estamos vivendo na presença do Senhor. Aleluia. Hoje nós somos uns exemplos. Hoje nós servimos. Nós não frequentamos a igreja, nós servimos na igreja. Glória a Deus. Nós servimos a Santa Ceia. Nós participamos de campanha de oração, de vigília. Aleluia. E ele sempre diz para mim, aleluia. Fica feliz. Fica feliz, ele fala, mulher da minha vida, ele me chama de mulher da minha vida. Ele fala, mulher da minha vida, fica feliz, porque o Senhor está com você. Glória. Então, assim, irmãs, se fosse para ficar aqui, eu não tenho assim, palavras para falar para as irmãs, assim, do que foi isso. Mas, assim, foi um trabalhar do Senhor. Tudo para a honra e glória do Senhor na minha vida. Aleluia, amém. E eu espero que alguém que esteja ouvindo isso, coloca isso na presença do Senhor. Se você tem um sonho, igual a irmã Shirley falou, imagina vestida de noiva. Eu nunca me vesti de noiva. Eu estou vivendo um casamento que eu não vivi no meu casamento. Então,